Hello, student, and welcome. Marlon here, your English teacher. In this class, we're going to learn how to talk to the immigration officer. Vamos aprender nessa aula de hoje aquela que será muito provavelmente a primeira situação em que você será exigido a falar em inglês quando estiver em terras estrangeiras, que é conversando com o oficial da imigração. Ele vai querer saber o motivo da sua viagem, quanto tempo você vai ficar, onde você vai ficar, se você tem fundo suficiente para bancar a sua viagem. Eu vou te ensinar nessa aula, então, a entender, a compreender todas essas perguntas e a respondê-las em inglês. De um jeito bem fácil, prático, direto ao ponto, porque aqui todo mundo aprende inglês, não tem essa. Vem comigo. Algumas frases úteis, então. Some useful sentences. Vem cá, vem para o nosso caderno. A primeira frase que você será questionado aí é: qual é o propósito da sua viagem? Qual é o motivo da sua viagem? E ele vai perguntar assim para você: What's the purpose of your visit? What's the purpose of your visit? Vamos devagar, vamos quebrar em partes aqui, como a gente colocou aqui até um código de cores para ficar bem visual para você compreender. Olha só. Primeira parte: What's? What's? What's the purpose? Qual é o propósito? Qual é o motivo? What's the purpose? Olha como eu pronuncio isso aqui, ó. É como se eu falasse assim, ó. Purpose. Ops. Assim, ó. Purpose. Purpose. Ups. Vem cá assim, ó. Vamos alinhar aqui, ó. What's the purpose of your visit? Esse aqui, esse F aqui tem um som de V, na verdade. Of. Então não é off, sim, of. Junta, conecta, ó. Conecta aqui na palavra seguinte, ó. Of your visit. Of your visit. Tudo junto agora. What's the purpose of your visit? What's the purpose of your visit? A dinâmica de aula aqui é: eu falo e você repete. Eu quero que você faça a aula junto comigo aí, pronunciando todas as frases junto comigo, né? Preciso falar em voz alta para soltar aí a sua fala, soltar a sua pronúncia e você se comunicar e desenvolvendo isso desde o início. Vem comigo então para a próxima. Você vai responder como essa pergunta então? Duas possibilidades aqui, né? Normalmente. Estou aqui a turismo. I'm here on tourism. Tourism. Repeat. I'm here on tourism. I'm here on tourism. I'm here on tourism. Se for a negócios, I'm here on business. I'm here on business. Repeat. Business. I'm here on tourism. I'm here on business. Posso simplificar também, né? Se eu não quiser me complicar na hora e falar só essa palavra aqui. Tourism. What's the purpose of your visit? Tourism. What's the purpose of your visit? Business. Simplifica, fica tudo certo. A próxima pergunta, o próximo questionamento que ele vai te fazer, certamente será esse aqui, ó. Quanto tempo você planeja ficar? How long do you plan to stay? How long do you plan to stay? Mais uma vez, quebrando em partes para ficar fácil. Comigo. How long? How long? How long do you plan? How long do you plan? Completa. To stay. To stay. How long do you plan to stay? How long do you plan to stay? Vai acompanhando aí o código de cores, né? Eu fiz isso aqui para ficar bem didático para você entender o que cada parte da frase está dizendo, né? Então, acompanha aí e vai fazendo essas associações. Respondendo essa pergunta, então, eu vou falar assim: por 2 semanas, por exemplo, for 2 weeks. For 2 weeks. For 2 weeks. Por 20 dias. For 20 days. For 20 days. Os americanos não vão pronunciar esse T aqui, né? Vai ficar tipo assim: 20.
Em outros países, como na Inglaterra e outros países, vão pronunciar esse T. 20 days. Sempre pelo padrão americano, que é a minha influência. 20. For 20 days. Por um mês. For a month. For a month. For a month. How long do you plan to stay? Responde para mim. Muito bem. Ok, a próxima pergunta então é a seguinte. Onde você estará ficando? Eu sei que essa tradução aqui, eu fiz uma tradução bem literal para você se guiar pelo que está acontecendo aqui na construção da frase, e você vai entender a ideia. Normalmente a gente diria isso em português assim, né? Onde você vai ficar? Né? Onde você ficará? Estará ficando. A gente não gosta muito desse gerundismo em português, né? Soa meio chato assim, né? Mas em inglês você pode usar isso em alguns contextos, esse aqui é um deles. Então eu vou perguntar assim: Where will you be staying? Where will you be staying? Where will you be staying? Por partes. Where? 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 Onde? Where? Olha como eu pronuncio aqui, ó. Bota aqui como se fosse um LH. You. Will you? Where will you? Where will you? Where will you be staying? Where will you be staying? Staying. Staying. Esse G aqui, ele é praticamente nulo aqui, né? Tem staying. Não precisa desse G. Staying. Where will you be staying? Onde você estará? Comentando aqui rapidamente, né? Eu vou usar você vai ver o will aparecendo nas frases. Aqui você tem 3 palavras e aqui você tem 2. Como assim, né? Como isso é possível, né? Você vai se acostumar com isso aos poucos. Em inglês a gente tem, quando a gente faz perguntas, a presença dessa palavra extra, que é um verbo auxiliar. Qual que é a função dele aqui? Ele joga o verbo estar, que é o verbo be, o verbo to be, que você estudou lá na escola há muito tempo, para o futuro. Ele joga todos os verbos para o futuro. Então, estar vira estará. E ele tem que ser usado aqui, ó, antes da pessoa. Por isso eu tenho will you. Where will you be? Onde você estará? Where will you be staying? Ficando. Onde você ficará? Ficará hospedado, né? E a resposta é I'll be staying. Olha ele aqui, olha o will aqui, ó, jogando a frase para o futuro, só que contraído, ó. Em vez de falar I will be staying, eu falo assim, ó. Pode ser, você pode falar assim também, mas na fala do dia a dia, eles adoram as contrações. Então é importante você usar isso para você se acostumar a ouvir também. Então, olha o L. I'll be staying. I'll be staying. Eu ficarei. I'll be staying. At the. Olha só como eu junto, ó. At the Grand Palace Hotel. At the Grand Palace Hotel. Comigo. At the Grand Palace Hotel. Tudo junto. I'll be staying at the Grand Palace Hotel. I'll be staying at the Grand Palace Hotel. E ele vai te perguntar: você tem uma passagem de volta? Do you have a return ticket? Do you have a return ticket? Só um segundo para eu diagramar aqui a tela de novo, né? Rapidamente, ó. Isso, beleza. Então ele vai te perguntar: você tem uma passagem de volta? Do you have? Olha como ele pergunta, ó. Você tem? Do you have a return ticket? Do you have a return ticket? Então, quando eu quero perguntar se você tem algo, eu vou usar isso aqui. Na sequência aí, na terceira aula dessa primeira unidade, a gente vai entender como pegar esses padrões aqui, ó,
e criar outras frases a partir deles. Por exemplo, se eu estou perguntando que você tem uma passagem de volta, eu poderia perguntar outra coisa. Você tem dinheiro aí? Você tem filhos? Você tem um lugar para ficar? Você tem irmãos? Assim sucessivamente. Então, eu vou te ensinar nesse curso aqui como reconhecer esses padrões, esses chunks, que a gente vai chamar assim, e a partir deles criar outras frases para você expandir o seu vocabulário e, e absorver esse conhecimento estrutural de como montar frases em inglês sem complicação, sem muita tecnicalidade de regra, de explicação gramatical e uma abordagem mais direta ao ponto que a gente vai utilizar aqui. Então vamos lá. Do you have? Eu posso na fala fazer uma redução aqui na fala, tá? E pronunciar algo do tipo assim: Do you have? Do you have a return ticket? Do you have a return ticket? Só na fala. Do you have a return ticket? Olha como o have aqui junta no A. Ó, have. Esse E não tem som. Do you have a return ticket? Do you have a return ticket? Olha a entonação da pergunta. Quando eu tenho uma pergunta que pode ser respondida com sim ou não, eu vou colocar uma entonação crescente no final. Ó. Do you have a return ticket? Do you have a return ticket? A return ticket é uma passagem de volta. E aqui, né, a última pergunta ele também vai usar, ó. Você tem, do you have, ou do you have enough? Olha a pronúncia dessa palavra aqui, que legal. Enough. Junta aqui, né? Já que eu tenho um som esse GH aqui vai ter um som de F nessa palavra. Então o que eu vou fazer? Eu tenho o som de F aqui e tenho o som de F aqui. Toda vez que isso acontece em inglês, quando eu tenho uma palavra terminando em um som e a palavra seguinte começando no mesmo som, eu vou pronunciar uma vez só. Então, eu vou excluir um desses Fs e vou juntar aqui enough funds. Enough funds. Do you have enough funds? Do you have enough funds to support your stay? Do you have enough funds to support your stay? Então, ó, você tem fundos suficiente, enough. Fundos, dinheiro, né? Cash, money. Show me the money, honey. Do you have enough funds to support your stay? To support aqui é nesse sentido, né? De bancar, né? Bancar a sua estada, your stay. To support your stay. Comigo, então, tudo junto. Do you have enough funds to support your stay? Deixa fluir. Do you have enough funds to support your stay? E a resposta? Yes, I do. Yes, I do. Do you have a return ticket? Yes, I do. Yes, I do. Como se disser sim, tenho. Yes, I do. Muito bem, volta aqui comigo aqui. Essa é a nossa primeira aula aqui nesse tema introdutório de conversar com o oficial da imigração. Acho muito fácil você assimilar inglês assim. Eu tentei simplificar aqui o máximo possível, né? Então, assista a aula quantas vezes for preciso. Revise sempre o seu material de estudos, porque o que vai fazer isso fixar é a sua revisão, certo? E nos vemos na próxima aula, onde a gente vai estudar um diálogo entre a nossa personagem, Marcelo Oliveira, conversando com o oficial da imigração, né? E a gente vai treinar aqui o listening, a gente vai fazer uma leitura guiada do diálogo e depois a gente vai ouvir o diálogo. E você vai ter esse recurso aí para você treinar bastante. Um dos fundamentos desse curso aqui serão os diálogos, né? Essa leitura guiada dos diálogos e a sua prática em escutar eles e entender eles depois, né? Você vai ver que a gente vai simplificar, vai mastigar tudinho para você e entregar isso para você fazer extra classe a prática de listening. Esse será um dos fundamentos do nosso curso. Treinar muito o seu ouvido, treinar muito o seu listening. Por quê?
você precisa desenvolver isso desde o início para poder falar inglês com naturalidade, entender o que as pessoas estão falando com você. Então, ao longo das nossas aulas aqui, você sempre vai ver eu comentando esses aspectos aqui de entonação, como eu falei aqui, ó, entonação crescente numa pergunta de sim ou não, esses detalhes de conexão de sons, de redução de sons, igual a gente fez aqui, igual a gente fez aqui, né? Do you viram do you have. Então eu vou passar todos esses macetes para você que vão facilitar a sua compreensão aí no inglês desde o princípio. Obrigado pela companhia nessa aula e nos vemos na próxima. See you here next class. Thank you.